Gerais, que honra estar aqui na esperança de que os ventos que passam por essas montanhas históricas possam levar essa mensagem com o nosso sonho e a nossa esperança de mudar esse país para melhor. Venho a Minas Gerais para robustecer a convicção de que é possível sim mudar o Brasil, vitimado pelas injustiças promovidas pelos desgovernos, numa república que mais se parece império, já que governantes que assaltaram o poder, os governantes que assaltaram o poder desse país exploram o esforço coletivo para preservar os seus privilégios. Quem conhece a história sabe que a República nasceu com um vício de origem, distante as instituições públicas das aspirações populares. E esse divórcio entre governo e povo levou-nos a assistir à batalha sangrenta de Canudos no sertão baiano. Mas será que esse divórcio se extinguiu? Nos últimos anos, a impressão que fica é que esse divórcio está mais presente do que nunca. Instituições públicas brasileiras distantes das aspirações do povo do nosso país. E é por isso que nós proclamamos aqui em Minas Gerais o estado síntese do Brasil. Quem não vence em Minas não vence no país. Isto nós já aprendemos, isto nós já sabemos. Queremos aqui de Minas Gerais lançar o desafio da refundação da República. O que seria a refundação da República? Seria a substituição de um sistema de governança que fracassou. O sistema de governança que é uma fábrica de escândalos de corrupção, que é a matriz de governos incompetentes, instalado em Brasília, clonado e transplantado para estados e municípios brasileiros, distribuindo a corrupção e a incompetência. Esse sistema de governança é a causa das desigualdades sociais, do infortúnio, da violência que graça no país, do caos que há na saúde pública, com brasileiros doentes, amontoados em corredores de hospitais, morrendo antes que chegue o atendimento médico. Vítimas do roubo que praticaram, porque os que assaltaram os cofres públicos do Brasil, além de ladrões, são assassinos, porque há os que morrem morrem nos corredores de hospitais, morrem nas ruas do país, vítimas da violência que faz com que o Nordeste brasileiro, por exemplo, tenha as 11 cidades mais violentas entre as 50 mais violentas do mundo. A causa é, sem dúvida, esse sistema de governança, que estabeleceu na barganha política, nesse conluio partidário, do loteamento dos cargos, do aparelhamento do Estado brasileiro, da relação promíscua entre os poderes, no grande balcão de negócios para o toma lá da cá, que fez surgir mensalão, sanguessugas, petrolão e esse assalto aos fundos de pensão. Este é o sistema de governança que infelicita o país. Alguns estão sendo presos, outros ainda serão. Não basta, no entanto, prender os barões da corrupção, porque se não destruirmos esse sistema, se não o substituirmos
ele continuará fabricando ladrões do dinheiro público e barões da corrupção no nosso país. Esta é a nossa principal proposta. Em 2010, imaginei que apresentassem a proposta de ruptura com esse sistema. Frustrei. Em 2014, da mesma forma. Agora, em 2018, nos apresentamos para propor este rompimento, porque eu não tenho nenhuma dúvida, ao percorrer o Brasil, conhecer mais de perto as suas belezas naturais que empolgam a humanidade, conhecer mais de perto as nossas potencialidades econômicas que provocam inveja universal, e me assustar e me surpreender ainda mais e sofrer ainda mais o impacto de assistir contrastes gritantes entre a riqueza do país e a pobreza da população. O que fizeram com o nosso país? Desarrumaram a nação. Precisamos arrumar o Brasil, dar rumo na direção do seu futuro. Como podemos nos conformar com uma agricultura pujante? Quem percorre estados agrícolas do país se impressiona ao ver que não há um palmo de terra sem plantação. Todas as outras riquezas que não vamos aqui descrever, mas Minas é a moradia de riquezas minerais extraordinárias. Como compreender esse contraste gritante das potencialidades econômicas e o infortúnio, a infelicidade, a tragédia vivida por milhões de brasileiros, 52 milhões abaixo da linha da pobreza, mais do que uma Argentina inteira, mais do que 3 países somados, Uruguai, Irlanda, Nova Zelândia. Se fosse um país abaixo da linha da pobreza, seria o 28º país do mundo. Como nos conformarmos com isso, com esta realidade dramática? Como diz o Vittorio Medioli, onde mora o sofrimento é onde deve estar em primeiro lugar o governante. Como entender que num país como esse, 20 milhões de brasileiros, 20 milhões de brasileiros numa Austrália inteira podem sobreviver com R$140 por mês, 9 milhões numa Suíça sobreviver com R$70 por mês, a metade dos brasileiros sobreviver com apenas um salário mínimo, e no Nordeste do país 68% sobreviver com apenas um salário mínimo. Como é possível admitir, aceitar que num país como o nosso, 100 milhões de brasileiros, uma Alemanha inteira não tem acesso ao tratamento de esgoto? 35 milhões de brasileiros, um Canadá não tem acesso à água tratada. 17 milhões, uma Holanda não tem acesso à coleta de lixo. 4 milhões, uma Nova Zelândia não tem um banheiro em casa. Este é o cenário nacional, dos contrastes gritantes, das desigualdades sociais que nos envergonham. O que fizeram com o Brasil? Em 2008, a dívida pública brasileira era de R$1,5 trilhão. Agora, em janeiro, a dívida pública brasileira alcança R$4,8 trilhões. Nesse ano, R$1,8 trilhão para pagamento de juros e serviços, portanto, mais do que era a dívida pública em 2008. 50% do orçamento, enquanto para a saúde 3%, educação 3%, defesa nacional 2%, agricultura 1%. Este é o cenário de desarrumação completa e absoluta. Que pena merecem eles por esse crime de lesa pátria.
por esse assalto ao Brasil, assalto aos cofres públicos e aos sonhos e às esperanças do povo brasileiro viver bem. Prisão perpétua seria suficiente? Não creio. Mas mesmo que fosse, não bastaria. Se não acabarmos com esse sistema, outros filhos do sistema corrupto haverão de infelicitar a nação, porque são gerados por esse monstro que se criou no país, nos fazendo dele reféns impotentes. Este é o desafio para todos nós. O Brasil precisa resolver problemas urgentes, porque é uma sociedade em movimento, mas o Brasil precisa resolver problemas seculares que pesam sobre os nossos ombros, resolvidos em outras nações e aqui sobreviventes. Temos que lidar com a globalização e ao mesmo tempo com analfabetismo ou semi-analfabetismo de cerca de 50 milhões de brasileiros. Seja bem-vindo, Júlio Delgado, com as nossas homenagens e os nossos aplausos. Quero dizer que este desafio não é para um ou para outro. Esse desafio é para todos. Temos que lidar com a globalização, eu repito, e com 50 milhões de brasileiros analfabetos ou semi-analfabetos. Temos que lidar com um país cuja produtividade é precária. Entre os países integrantes desse complexo de países com renda média alta, estamos em penúltimo lugar em matéria de investimentos. Apenas ganhamos da África do Sul. Esse é um outro desafio. O desafio da produtividade, porque estamos em penúltimo lugar também. Aliás, ganhamos, para ser mais justo, da Ucrânia e de Sri Lanka. Temos, portanto, esses três grandes desafios: da produtividade a longo prazo, dos investimentos a médio prazo e o desafio fiscal a curtíssimo prazo, urgentíssimo, porque se não equacionarmos, se não sanearmos as finanças públicas do país, estaremos assistindo esse caos da violência, da saúde pública incapaz de atender necessidades básicas do nosso povo. Não quero me aprofundar nos detalhes das reformas que são necessárias para a refundação da República, mas certamente a reforma política é a reforma do Estado. Uma reforma política que reduza, sim, o número de partidos políticos representados. Uma reforma do Estado que diminua esse tamanho exagerado das estruturas públicas gastadoras, para que os recursos sejam investidos produtivamente, estabelecendo a relação custo-benefício da aplicação de cada centavo do dinheiro público. A qualificação técnica e profissional dos quadros administrativos, eliminando esta barganha permanente da nomeação de partidos políticos que não guardam relação com a eficiência, a probidade e a competência, pressupostos básicos para uma grande gestão de governo. A eliminação dos privilégios das autoridades, começando, portanto, pelo andar de cima, para que se credencie o governante a promover mudanças que possam avançar para os andares inferiores. Aqui já se falou de auxílio moradia, de verba indenizatória, de aposentadorias e morais, mas há que se reduzir o tamanho das estruturas públicas. E a reforma da Previdência, e a reforma do sistema federativo, e a reforma tributária, são tantas as reformas e tantas as mudanças para melhorar o ambiente de negócios, atrair novamente os investimentos e propulsionar o desenvolvimento econômico e social do nosso país, alavancar o crescimento econômico do Brasil para gerar oportunidades de trabalho, de renda e de receita pública.
Certamente, uma economia liberal, sim, liberdade de empreender, liberdade de consumir, mas os olhos voltados para a pobreza nacional, com a busca de valores que constantemente são colocados à esquerda, como redução das desigualdades sociais, melhor distribuição de renda, que se faz também através da reforma tributária. E do lado direito, buscar os ensinamentos como, por exemplo, a melhor forma de acabar com a pobreza ou de reduzir a pobreza é valorizar quem produz, é valorizar quem trabalha. Nós temos que buscar esta coesão, os valores da direita, os valores da esquerda, nessa soma na direção do futuro do país, na busca do nosso destino. O Brasil não é uma nação de fracassados. Os brasileiros não fracassaram, fracassaram os governantes. Os brasileiros repudiam o fracasso. E eu quero aqui de Minas Gerais, ao saudar os integrantes dessa mesa, a nossa querida deputada Dâmina, que para nossa honra e nosso orgulho hoje se filia ao Podemos como representante de uma sociedade emergente e, sobretudo, simbolizando aqui a figura feminina, a mulher na política, essencial para a construção com sensibilidade humana dos caminhos do futuro. Nosso presidente da Assembleia, Adal Lever, o nome é complicado, mas o presidente é gente boa, né? Muito bem. Tancredo Neves, uma vez em Curitiba, num grande evento do partido que eu integrava, que era o PMDB, ele me chamou de Álvaro Vale. E aí todo mundo riu, e ele se virou e disse: foi proposital, porque esse Álvaro vale muito. Eu quis repetir aqui o fenômeno, anos depois. Minha cara Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, é uma honra ter uma mulher competente a nos presidir. Meu caro Dirceu, secretaria de vice-presidente, não é? Uma honra ter ao nosso lado. Carlos Alberto, enfim, os deputados aqui já nominados, Pedro Cruz Delgado, o Camilo saiu, o Ademir teve que sair, enfim. Eu quero também prestar minha homenagem ao Márcio Lacerda, que nos honra com a sua presença. A atividade política tem que ser uma atividade civilizada. Não sabemos se estaremos juntos, mas certamente a sua presença aqui sinaliza para o respeito que deve existir entre os homens de bem na atividade pública. Muito obrigado pela sua presença. E deixei por último a homenagem ao nosso presidente Vitório Medioli. É evidente que eu gostaria muito de ver o Medioli governando esse estado. Pela sua competência, pelas ideias que sustenta com brilhantismo, e o seu discurso aqui, de conteúdo ímpar, foi uma demonstração da sua qualidade como homem público que pensa, que tem ideias, mas que soma essa capacidade de pensar, de refletir sobre os problemas do país, com a sua capacidade de chefe de executivo, capaz de realizar os sonhos das pessoas. Não bastam as ideias, é preciso que elas sejam implementadas com eficácia. E esse é o caso do Vitório Medioli. Por isso, é uma honra para nós tê-lo como comandante. E por isso, quando nós afirmamos que gostaríamos de vê-lo governando este Estado, trata-se apenas de uma manifestação de vontade, de um desejo,
mas que, além desse desejo, existe o respeito às conveniências, às circunstâncias e ao interesse de Minas Gerais, que não podemos ignorar também o interesse de Betim e do seu povo. Por isso, não nos cabe definir o rumo do Mediori, mas temos a certeza, pode ser qualquer um dos rumos que ele venha a escolher, escolherá com inteligência e com sabedoria, pensando acima de tudo no povo do seu estado de Minas Gerais. Precisamos estar juntos. Temos que reviver a fé perdida nas estradas da decepção, ressuscitar as esperanças sepultadas sob os escombros provocados pela tragédia política nacional. Temos que caminhar, sim, por esses caminhos difíceis de caminhar, mas é possível. Devemos caminhar, superando dificuldades. O país está mergulhado num oceano de dificuldades que exige coesão e força, experiência administrativa e passado limpo. São requisitos básicos para a escolha, porque se a escolha for infeliz, será a reedição da tragédia que estamos vivendo. Estamos em Minas acreditando. E podemos aqui entoar, se eu soubesse cantar, cantaria, como não sei, falo, mas a canção de Raul Seixas, a canção não terminou. Tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Vamos tentar, Minas Gerais. Vamos tentar para valer. Vamos tentar para vencer. Vamos tentar para mudar. E nós vamos mudar o Brasil, porque podemos mudá-lo com a competência do povo e com a inteligência de Minas Gerais. Viva Minas Gerais!